Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Quando o pastor Manuel me convidou, há alguns meses inclusive, né? E aqui ficou o elogio. É sempre bom quando a gente tem muito tempo para poder pensar, principalmente depois que a gente assume o ministério, né? São várias demandas, várias pregações. Então nós temos a oportunidade de pensar, de refletir, ainda que a gente não sente para fazer o esboço, né? Porque a gente sempre fica, não, falta tempo, falta tempo, né? Mas a gente reflete, a gente pensa. E eu tive a oportunidade, nós tivemos lá na igreja a oportunidade, nesse mês onde o mundo lá fora fala sobre o Setembro Amarelo, de pensar biblicamente sobre essas questões que envolvem a alma, que envolvem os sentimentos, que envolvem o psicológico. E graças a Deus, porque a palavra do Senhor, nós cremos que ela tem todas as respostas, inclusive para esses problemas, inclusive para os problemas que para muitas pessoas lá fora só se resolvem com profissionais da saúde, né? Mas nós cremos que a palavra de Deus ela também tem bons ensinamentos para nos guiar diante desses cenários. E um desses temas, né, que é muito tratado nesse mês, obrigado, meu irmão, é exatamente o tema da depressão. E eu não sei quantos dos irmãos aqui já passaram por isso, eu não sei quantos dos irmãos aqui já viram pessoas próximas que passaram por isso, mas eu sei que existe uma grande polêmica sobre esse assunto dentro das igrejas, né? Alguns acham que depressão não é coisa de crente. Quem já ouviu isso, né? Se você é depressivo, meu irmão, próxima sessão seu nome vai vir aqui, você vai ser retirado, como Mateus 18 diz, né? Porque depressão não é coisa de crente, né? Muitas pessoas defendem isso. Ou então, e eu já ouvi isso de pessoas assim cristãs, que há um bom tempo na caminhada, não, depressão se cura com uma vassoura na mão, como se fosse algo tão simples, né, de resolver. Como se a pessoa estivesse depressiva porque ela não tem nada o que fazer, então escolheu, não estou sem nada para fazer, vou ser depressivo. Mas o fato é que nós sabemos que a depressão é uma grande luta, né? A pessoa que passa pela depressão, a pessoa que passa por essa tristeza profunda, certamente ela tem muitos questionamentos que passam pela sua cabeça, muitas perguntas que passam pela sua cabeça. E comentários como esse certamente não ajudam. Mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela ajuda. E pensando nisso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 18. Do verso 1 até o verso 18. Amém? Sempre é a oportunidade que o pregador tem para beber água, né? Enquanto os irmãos abrem a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer como sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança,
quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, Tua palavra está aberta diante de nós. Cremos, ó Deus, que apenas a leitura já nos abençoa, mas nós pedimos que nessa noite, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos guie no entendimento da Tua mensagem, e que nós possamos, ó Deus amado, sair daqui fortalecidos, Pai querido. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida nessa noite, e possamos, Pai, aprender mais, entender mais, para poder fazer mais e melhor no Teu reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como alguns viram, né? Eu tenho 2 filhas, há 1 ano e 2 meses, Deus nos agraciou com 2 pequenas bebês, gêmeas, né? Então imagina aí, casal de primeira viagem, sem saber o que é ser pai, de repente 2, né? O primeiro sentimento foi alegria. O segundo foi, 2 mensalidades, 2 berços, as preocupações, né? É normal. Mas o fato é que nós temos duas crianças, nós temos 2 bebês, e nós temos tido a difícil missão de ensiná-las. E aqui quem já é pai há muito tempo, já vivenciou isso, já sabe o grande desafio que é ensinar essas crianças, essas bebês. E nós estamos tendo essa caminhada, né, de ensinar, de tentar repreender da forma correta, né, de tentar não deixar que o cansaço e a raiva vença, né, mas ensinar em amor, ensinar com obediência. O nosso objetivo é tentar ensiná-las a trabalhar para que elas possam conseguir responder da maneira que nós achamos que deve ser. Então, uma delas, a menorzinha, né, ela é mais agitada, né, a Maria. E, às vezes, ela é bem zangada. Ela fala, não, não. A gente fala, não fala assim com o papai, não fala assim com a mamãe. Nós tentamos, então, ensiná-las, e a Maria em especial, a como nos responder da forma correta, né, a como responder da forma como nós esperamos. E eu creio que isso seja a missão de todo pai, né? Eu acho que nós não estamos fazendo errado. Entretanto, quando nós levamos esse sentimento, quando nós levamos esse pensamento para o nosso relacionamento com Deus, certamente isso vai nos trazer frustrações. Quando nós falamos com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, e nós queremos que Deus ele responda da forma que nós achamos que é a correta, certamente nós iremos nos frustrar. Certamente nós não vamos ter tudo aquilo que nós imaginamos pela nossa própria imaginação, pela nossa própria cabeça, que é a forma correta que Deus deve falar conosco. Normalmente, quando nós pedimos algo a Deus, principalmente quando estamos passando por momentos como esse, né, de depressão, de ansiedade, onde a nossa mente está turbulenta, quando nós falamos com Deus, nós queremos que Deus nos responda de uma forma rápida, de uma forma direta, de uma forma objetiva e de uma forma cabal, definitiva, que Ele resolva os nossos problemas de uma vez por todas. Muitas vezes o nosso sentimento para com Deus é, Senhor, vamos lá, Senhor, eu estou sofrendo. O Senhor não vai me responder, não? Essa aqui é a tua resposta, Senhor? Não. O Senhor não está entendendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está entendendo que eu estou passando por um momento de dificuldade? É assim que o Senhor vai me responder? Olha, Senhor, eu esperava mais. Se nós vamos com essa cabeça para o nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos frustrar. Porque nós sabemos que nem sempre Deus responde dessa forma. Às vezes, né? E aí, nos cultos de oração, nós vemos muito isso. Há algumas semanas nós estivemos no culto de oração e uma irmã disse que pediu a Deus para que Deus desse a oportunidade que ela pudesse fazer um tratamento pelo SUS, e ela pediu na quinta-feira. E na segunda-feira ela começou o tratamento. Olha aí, irmãos, pelo SUS, né? Então você vê que Deus realmente respondeu a oração dela de forma rápida, né? Porque quem já usou aqui sabe que demora bastante, né? E a irmã orou, pediu oração na quarta, porque na quinta ia lá e na segunda começou. Às vezes Deus responde rápido, às vezes Deus responde da forma, né, que nós achamos que é, e Deus vai lá e faz daquela forma. Mas uma outra irmã, nesse mesmo dia, agradeceu ao Senhor porque o seu neto entregou a vida a Cristo. E ela disse que havia mais de 15 anos que ela vinha orando por aquela conversão. A uma, Deus demorou 15 anos. A outra, 4 dias. Deus errou com alguém? Não. Se nós, então, tivermos isso em mente, que o Senhor vai responder da sua forma, no seu tempo, o nosso relacionamento com Deus vai ser um relacionamento
com expectativas mais reais e com menos frustrações. No contexto que nós lemos aqui, nós temos Elias. Elias é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Alguns vão dizer que é o maior profeta do Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem é que o pessoal está dizendo aí que eu sou? Elias é citado. Tamanha a sua importância. Não, alguns dizem que você é Elias. Imagina você ser comparado com o próprio Jesus, com o próprio Messias. Então Elias é um grande homem de Deus. E aqui no contexto do capítulo 19, nós temos um momento posterior a um dos momentos mais belos da Bíblia. Pelo menos eu gosto muito daqueles momentos que Deus vai lá e derrota o exército inimigo. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Quando Deus está lá e Eliseu está com o seu servo e o servo diz, ô Eliseu, o pessoal está cercando aqui a gente. Aí Eliseu ora, Senhor, abre os olhos aqui desse homem de pequena fé. E quando Deus abre os olhos, está cheio de anjos. Eu gosto muito desses. Alguns irmãos brincam comigo que eu tenho uma veia pentecostal, Eu acho que eu tenho mesmo, Porque eu gosto muito disso, eu gosto muito dessas histórias de vitória, eu gosto de pensar que Deus faz, que Deus é todo poderoso. E muitas vezes a gente vai com a nossa cabeça, Não, eu sei que Deus faz, mas aí Deus não faz, a gente começa a duvidar. Será que Deus faz mesmo, E parece que Elias passou por um momento desse, irmãos? No capítulo 18, nós temos a história de Elias combatendo 450 profetas de Baal. Elias tem a difícil missão de ser boca de Deus no meio de um povo que estava economicamente próspero, que estava em paz, que vivia uma estabilidade muito boa no sentido material, um reino que estava ascendendo, digamos assim, politicamente. Entretanto, espiritualmente era um povo que tinha largado o seu Deus. Era um povo que tinha esquecido o seu Deus. Então Elias tem a difícil missão, em um tempo bom financeiramente, em um tempo que as pessoas não se preocupam muito em ouvir a palavra de Deus, falar àquele povo e mostrar que o coração deles estava distante de Deus. E naquele tempo, quem reinava no Reino do Norte era apenas um homem chamado Acabe. Talvez um dos piores reis que o Reino do Norte já viu. E para completar, ele era muito bem casado, irmãos. Ele era casado com Jezabel. Alguns, talvez, já ouviram falar sobre quem é Jezabel, mas pense, você espera que a sua esposa seja uma mulher sábia, que edificou lá, e ele casou com Jezabel. Uma mulher que não era do povo de Deus, e uma mulher que trouxe para o meio do povo de Deus a adoração a Baal. Baal era o deus da fertilidade. Baal era o deus do clima. Baal era aquele deus que era adorado quando tudo ia bem. Quando a plantação ia bem. Eles davam a Baal a glória. Deus então chama Elias e fala assim, Elias, olha, meu povo está adorando Baal. Não é para adorar Baal. Então, Elias, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou enviar uma grande seca ao meu povo. Tiago vai dizer que essa seca durou 3 anos e meio, que não chovia. Cadê Baal? Cadê Baal? E aí Elias teve ainda mais coragem. No capítulo 18, ele foi lá no rei. Obadias, um dos servos do rei, vai dizer assim, Elias, não vai não, Elias. O rei está matando todos os profetas. Jezabel está mandando matar todos os profetas. Se você for até o rei, você vai morrer também. E Elias, não, meu amigo, relaxa, eu estou com Deus, eu vou. E ele vai ao encontro do rei. E ele peita o rei falando, olha, o que você está fazendo é abominação diante de Deus. E ele reúne então 450 profetas de Baal. E ele faz um desafio, ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui madeira, vamos colocar aqui o cordeiro, e vocês podem orar ao Deus de vocês para que ele mande fogo do céu. Vamos fazer o seguinte, podem orar. E eles oram, E Elias era um homem ousado, era um homem que enfrentava a morte, era um homem que falava com o rei, diretamente com o rei que estava matando profetas. E Elias começa a zombar deles, fala assim, ei, fala mais alto. Pode ser que Baal esteja cansado, pode ser que Baal esteja dormindo. Talvez ele esteja surdo, fale mais alto. E ele começa a zombar. E na vez dele, ele ora ao Senhor e fala assim, ei, coloca água aí na madeira, está muito fácil para o meu Deus, coloca água aí, encharca de água aí. E ele ora a Deus e Deus manda fogo do céu e consome não só aquela oferenda, mas toda a madeira que estava lá. E naquele momento, ele manda matar aqueles 450 profetas de Baal. E aqueles homens morrem a mando de Elias. Olha a grande vitória que Elias acaba de ter. Olha o grande momento com Deus que Elias acaba de ter. Olha, digamos assim, o milagre que Elias, por meio de Elias, Deus faz na frente de todo aquele povo. E para finalizar, ele volta a Acabe e fala assim, Acabe, deixa eu te falar mais uma coisa. Vai chover, tá? Tá vendo aquela nuvem ali, pequena, do tamanho da mão do homem? Isso aí é Deus dizendo que vai chover. Baal, nós acabamos de mostrar que Baal é um Deus fraco, é um Deus que não existe. Então agora o Deus que existe vai fazer chover. O que Baal não pôde fazer durante 3 anos e meio, o Deus que existe vai fazer chover. Irmãos, eu não sei os irmãos, Mas se eu tivesse experiência dessa com Deus,
Eu falava assim, Senhor, me leva, agora, né, já cheguei no meu limite, né? A gente tem experiências, às vezes, né, até menores, que a gente já fica empolgado. Imagina isso, né? Espera-se que depois de uma grande vitória dessa, Elias fosse ser o profeta mais feliz da vida, né? Espera-se que depois de uma vitória dessa, Elias fosse sair e aí nada podia parar Elias. Nada poderia parar o impacto que Elias iria causar em Israel. Mas de repente vem um capítulo 19. E Elias ele recebe uma mensagem. Elias ele recebe uma simples mensagem de Jezabel. E alguns estudiosos vão dizer que Jezabel poderia ter enviado um mensageiro já para matar Elias. Jezabel ela poderia ter enviado alguém já para finalizar Elias ali. Mas estrategicamente ela envia um mensageiro. Porque se ela mata Elias naquele momento, talvez Elias virasse o Marte e o reino caísse. Então ela coloca só um medo no coração de Elias. Fala, Elias, eu não te mato hoje, mas amanhã, que os deuses façam o que você fez com os 450 profetas, se amanhã eu não matar você, Elias. Irmãos, espera-se que depois de grandes vitórias, espera-se que depois de grandes momentos com Deus, espera-se que depois de grandes congressos, grandes acampamentos, retiros, a nossa fé ela seja inabalável. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Porque o medo sempre está ao nosso derredor. A falta de fé ou a dúvida diante de quem Deus é sempre está ao nosso derredor. Nós sabemos o que Deus vai fazer. Nós sabemos o poder do nosso Deus, mas nem sempre nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós sabemos. E às vezes a gente não entende. Eu não queria estar sentindo isso, eu não queria estar sentindo essa dor profunda, essa ansiedade, eu queria estar controlado, eu sei quem é Deus, mas eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. E Elias passa por uma situação como essa, irmãos. Aí você pode falar, meu Deus, Elias, eu não sabia disso. Elias, o grande homem de Deus, ele chega ao ponto de pedir que Deus tire a sua vida. Irmãos. Após uma grande vitória que ele tem, irmãos. Abraão passa por algo muito parecido. Abraão está lá com o seu sobrinho Ló. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Abraão escolhe, Ló, qual é o lado que você quer? Ló escolheu o lado mais fácil. E naquele lado mais fácil, há uma grande guerra e Ló é levado cativo. E aí Abraão vai, resgata Ló. Olha só que maravilhoso. Ele ganha dos reis que haviam ganhado a batalha e mostra o seu grande poderio. E no capítulo seguinte, no capítulo 15, começa dizendo que ele estava atemorizado. No capítulo seguinte, começa dizendo que ele estava angustiado, porque ele não sabia se Deus realmente iria lhe mandar um descendente. Vai ser o meu servo. Senhor, o Senhor disse que ia me mandar um descendente. Após uma grande vitória, esperava-se que Abraão, olha o que Deus fez na minha vida. E no capítulo seguinte, Abraão está duvidando se realmente Deus vai ou não vai mandar um descendente. Irmãos, nós muitas vezes somos assim. Nós muitas vezes passamos por coisas com Deus que são maravilhosas, que fortalecem a nossa fé. E espera-se que nós agora estejamos voando, como diz a expressão, mas no dia seguinte parece que tudo vai por água abaixo. E isso não deve ser motivo de desespero, ou motivo para jogar na fornalha, né? Aquele que se encontra numa situação como essa. Porque nós vemos grandes homens de Deus que passam por situações muito parecidas. E um desses é Elias. Elias, ele recebe essa mensagem. Elias, ele recebe a mensagem de Jezabel, que ele vai morrer no dia seguinte. Apesar de ter enfrentado 450 profetas de Baal sozinho, apesar de ter visto milagres seguidos de Deus, isso não foi suficiente para que o medo não tomasse o coração de Elias. E é interessante, irmãos, porque Elias, ele tem medo de morrer nas mãos de Jezabel, e quando ele foge, ele ora a Deus e fala assim, Senhor, tira a minha vida. Mas espera aí, Elias, você não fugiu com medo de morrer e agora está pedindo para que eu tire a sua vida? Muitas vezes, quando as pessoas estão numa situação como essa, de desespero, que não tem controle sobre as suas emoções, elas acabam realmente perdendo um pouco o sentido, né? Elas acabam falando coisas que não têm muito sentido. Graças a Deus, porque Deus ele não ouve todas as nossas orações. Graças a Deus, porque Deus ele não atende todos os nossos pedidos. Porque ele faz uma peneira, né? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem pedir como convém muitas vezes. E é preciso que o Espírito Santo nos guie na nossa oração. Mas o fato é que Elias ele é tomado pelo medo. As expectativas que Elias tinha não foram concretizadas, irmãos. As expectativas que ele tinha, que depois que ele vencesse os 450 profetas de Baal, todo aquele povo fosse reconhecer Deus como o único suficiente Salvador. No dia seguinte, Jezabel iria renunciar, Acabe iria sair, iria entrar um rei verdadeiramente servo de Deus. Não aconteceram.
E diante dessa circunstância ele tem medo. Porque ele esperava algo de Deus que ele não recebeu. Ele esperava algo grandioso de Deus no dia seguinte que ele não recebeu. Pelo contrário, depois dele ter passado por tudo isso, ele recebe uma ameaça de morte. E muitas vezes é isso que nós vamos receber, irmãos. Olha, eu sou um servo fervoroso. Eu chego cedo, arrumo as cadeiras. Eu estou aqui cuidando das crianças. Eu vou para o acampamento, eu vou para o evangelismo, eu vou tudo. Mas Deus não me dá um emprego que eu estou pedindo há tanto tempo. Mas Deus não me dá um esposo, um marido que eu estou pedindo há tanto tempo. Mas Deus não me dá um filho. Quantos anos eu estou casado e Deus não abre a minha madre? Mas aquela irmã ali que mal vem para a igreja, Deus já abriu. E a gente fica nessa briga com Deus. Que as nossas expectativas, Deus responda. E muitas vezes Deus não responde, irmãos. E como lidar com as quebras de expectativas com Deus? E como lidar com as frustrações que muitas vezes nós temos porque nós esperamos algo que Deus não vai nos dar? Elias não soube lidar com essa expectativa. Elias esperava algo grandioso, mas isso não aconteceu. E ele foge então, ele se levanta e vai até o reino do sul. Ele estava no reino do norte e ele anda cerca de 140 quilômetros. E depois ele decide andar sozinho. Ele deixa o seu servo e fala assim, olha, eu quero andar sozinho. E ele caminha um caminho de um dia. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos passando por momentos como esse, de ansiedade, de depressão, a única vontade que a gente quer é estar sozinho. Às vezes a gente não quer ver ninguém. A gente quer ficar no fundo de uma rede e, se Deus quiser me levar, que Deus me leve. Se Deus quiser tirar minha vida, não tem muito sentido mais eu estar aqui, não. Mas é exatamente nesses momentos que nós precisamos estar com nossos irmãos. Eu costumo dizer que quando você está doente, quando está gripado, você não faz assim, eu vou ficar bem, vou ficar curado 100%. Quando eu tiver 100%, eu vou para o hospital. Aí o médico vai dizer assim, você tem que ir para outro hospital, né? Você não está muito bem da cabeça, né? Esse aqui não é o hospital certo para você, não. A gente às vezes quer se curar sozinho. A gente às vezes quer estar bem com Deus para depois vir para a igreja para estar bem com Deus. Quando na verdade é aqui o local correto para que nós possamos curar nossas feridas, para que nós possamos redirecionar nossos pensamentos, para que nós possamos curar nossas frustrações ante as nossas expectativas não atendidas. É aqui na igreja. É por meio de uma pregação do pastor. É por meio de uma palavra lá fora do irmão que conversa com você. É por meio do serviço que às vezes você faz que não está esperando. É aqui, meus irmãos. Não é sozinho no fundo de uma rede. E eu sei que muitas vezes, irmãos, é mais forte. Eu sei que algumas pessoas sentem um desejo tão forte que não conseguem nem ficar de pé. É algo, inclusive, biológico, orgânico. Eu sei que isso acontece. Mas outras vezes é a falta de direcionamento também. É a falta de entender que é aqui o local correto para você estar quando você está passando por esse tipo de situação. Charles Spurgeon vai dizer que Elias, ele bateu em retirada diante de um inimigo que já era derrotado. Ele sabia que aquele inimigo já era derrotado. Ele já tinha visto o poder de Deus diante daquele reinado. Ele sabia que o seu Deus era maior, mas ainda assim ele temeu. Talvez o que faltava para Elias não era uma teologia mais robusta. Talvez o que faltava para Elias não era um conhecimento mais robusto de Deus. Talvez o que faltava para Elias não eram experiências mais profundas com Deus. Ele acabou de passar por uma que talvez aqui ninguém passe, né? Eu queria passar, né? Seria muito legal, né? Pelo menos a carruagem do fogo eu queria experimentar como era. Mas talvez não era isso que faltava. Talvez era alguém para dizer assim, ei, Elias, calma. Tudo bem que não aconteceu, mas vamos caminhar. Às vezes falta isso, irmãos. Alguém que pega no sombro e fala, calma, meu irmão. Calma. Deixa eu contar aqui um pouco da minha história também. E aí a pessoa é abençoada pela vida daquela outra pessoa. Talvez o que faltava para Elias era um ombro amigo. Porque Elias achava que estava só. E Elias achava que ia morrer. E Elias, então, ele foge com medo, ele deixa o seu servo, ele vai sozinho para o deserto. E lá no deserto, ele tem um momento muito especial com Deus. Lá no deserto, Elias, ele se deita debaixo de uma árvore e ele faz uma oração muito sincera com Deus. Ele pede para que Deus tire a sua vida. Ele fala, Senhor, lá no versículo 5, ele vai dizer, na verdade no versículo 3, ele vai dizer assim, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, o homem que venceu 450 profetas de Baal. O homem que anunciou a chuva depois de 3 anos e meio. O homem que bateu de frente com o rei. Nesse momento, foge com medo e pede a morte.
O sentimento de Elias era tão profundo que ele queria morrer, irmãos. Eu não sei se vocês já passaram por sentimentos como esse. De achar que não tem mais sentido, de falar assim, Senhor, me leva. Não tem mais sentido eu estar aqui, Senhor. Eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor faz, mas eu não consigo sentir. Não é racional, é emocional, eu não consigo sentir. E aí você fala, mas que homem fraco. Aí você olha para Moisés, o homem que deixa suas regalias do Egito, que guia o povo, o homem mais importante dos 5 primeiros livros da Bíblia, o homem que escreve o Pentateuco. Ele chega diante da pressão do povo, o povo perturbando, e murmurando e falando. Ele fala, Senhor, tira a minha vida. Senhor, me leva. Nós temos Jó, o homem mais paciente que nós temos notícia. O homem que é sinônimo de paciência. Chega um momento que ele ora ao Senhor, Senhor, tira a minha vida. Não faz mais sentido eu estar aqui. Nós temos Jeremias, que é o profeta que conseguiu lidar com seus sentimentos. Inclusive é um dos profetas que também lá em Mateus vai ser confundido com Jesus. E esse homem, diante de tanta dor, ele ora ao Senhor e fala, Senhor, tira a minha vida. Nós temos Jonas, o único profeta que faz o sentido inverso no Antigo Testamento, que vai até os ímpios, que vai até os perdidos para pregar o Evangelho. Ele chega no capítulo 4 e fala, Senhor, tira a minha vida. Irmãos, nós não estamos falando de pequenos homens de Deus, nós não estamos falando de homens que não conheciam quem era Deus, nós não estamos falando de homens preguiçosos que não faziam nada para Deus, nós estamos falando de muitos homens que estão no hall dos homens de fé de Hebreus capítulo 11. Homens reconhecidos por sua fé, que oraram ao Senhor pedindo, Senhor, tira a minha vida. Não achemos que nós somos mais fortes que esses homens, irmãos, a ponto de achar, eu nunca vou sentir isso. Eu morro de medo, irmãos, de sentir isso. Eu sou muito sincero com os irmãos. Eu sou muito aberto, né? Eu não sou aquele, não, eu não vou sentir isso, não. Eu morro de medo, irmãos, morro de medo. Eu oro ao Senhor, Senhor, nunca me deixe passar por isso, porque deve ser terrível. Deve ser um sentimento horrível. Você saber quem Deus é, na sua consciência, na sua teologia, mas o seu sentimento dizer ao contrário. Seu sentimento falar assim, tira a minha vida, não faz mais sentido eu estar aqui. Grandes homens de Deus passaram por isso, e Elias também passou por isso. Elias levava uma grande carga. E um comentarista bíblico vai dizer o seguinte, a combinação do colapso emocional, da exaustão, da fome, da sensação profunda de fracasso, acrescida da falta de fé no Senhor, levaram Elias a uma depressão profunda, irmãos. Elias estava esgotado. Elias estava moído. Elias tinha passado o dia inteiro com aqueles 450 profetas de Baal. Ele estava esgotado. E nesse esgotamento ele acabou falhando, nesse esgotamento ele acabou caindo. E quantos homens de Deus nós temos por aí? Quantos pastores nós temos por aí que caem nesses sentimentos de burnout, de depressão, de ansiedade, porque eles querem fazer tudo e não conseguimos, irmãos. Nós precisamos da igreja. O livro de Tito é muito claro. Paulo vai dizer, Tito, levanta homens, levanta pastores, mas pastor não é suficiente, a igreja precisa se envolver. A igreja precisa ajudar, a igreja precisa exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. O autor de Hebreus, ele vai dizer que congregar é admoestar uns aos outros, não é só vir dia de domingo na igreja. Elias estava esgotado, e nesse seu esgotamento, juntou tudo isso, e ele desejou morrer. E Deus os livre, se você nunca passou por isso, Deus os livre de passar por um sentimento como esse. Por isso que Jesus nos deixa claro, vigiem e orem. Se eu posso tirar uma primeira verdade desse texto, irmãos, é que viver grandes momentos com Deus, viver grandes experiências com Deus, não vão nos livrar de sentimentos ruins. O fato de nós pregarmos no púlpito, o fato de nós evangelizarmos, cuidarmos das crianças, irmos para retiro, para congresso, isso não nos livra de termos sentimentos maus, de termos sentimentos ruins, de passarmos por momentos que não conseguimos controlar nossos sentimentos. O texto então continua no verso 5, dizendo que Elias, ele se deita debaixo da árvore, ele ora ao Senhor para tirar a sua vida, e nesse momento, no momento de angústia da sua alma, no momento que ele sabia que Deus existia, mas ele não conseguia sentir isso na sua inteireza, o Senhor providencia algo especial para ele. E é interessante porque o Senhor ele poderia ter falado, como falou para Moisés, de longe, Elias, ou então com Samuel, né? Samuel. Mas nesse momento não, nesse momento Deus envia um anjo. E o texto é muito claro, o anjo chega e toca em Elias. O anjo chega e fala assim, ei Elias, calma, ei, tem gente aqui do seu lado.
Nesses momentos, meus irmãos, muitas vezes o que as pessoas que estão passando por isso precisam é de um toque amigo, é da presença da pessoa, é fazer como os amigos de Jó, né, que no começo foram perfeitos, depois, né, acabaram vacilando, mas de passar ali 7 dias com ele, só chorando, só olhando e só entendendo o que está acontecendo e dizendo assim: ei, você não está sozinho. Percebam a sensibilidade de Deus aqui com Elias, irmãos. Deus manda um anjo, e o anjo toca. Alguns vão dizer que aqui é uma teofania, né? Que é o próprio Cristo que desce e toca em Elias e fala: Elias, você não está sozinho. Calma. Calma, Elias. Não precisa se desesperar a ponto de pedir sua morte. Você não está sozinho. E ele não fala assim: Elias, bora, se levanta, não. Olha a sensibilidade de Deus. Ele fala assim: ó, Elias, levanta, come e bebe. E aí deve ser muito bom, né, irmãos? Um serviço de quarto desse, né? Ele levanta e já estava lá, o pão e a água. E simplesmente ele come, ele bebe e ele dorme. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos passando por problemas como esse, nós precisamos descansar. Lá no seminário nós temos o aconselhamento bíblico. E uma das lições que nós temos lá, quando nós vamos aconselhar alguém, é perguntar: como é que você está dormindo? Como é que está teu sono? Às vezes a gente acha que o nosso problema é a vitamina, então às vezes é só o cansaço, irmãos. Às vezes é só uma noite mal dormida. E eu estou com 2 meninas de 1 ano e meio, eu sei o que é noite mal dormida. Eu sei como é que influencia o seu dia seguinte, eu sei disso, irmãos. Às vezes é só descanso. E muitas vezes nesse momento o que nós devemos fazer para esses irmãos não é chegar com uma teologia pesada e falar: olha, segundo grudem. Não, irmãos. É estar do lado e falar assim: ei, você já comeu hoje? Você já bebeu alguma coisa? Ei, deita aqui. Está aqui a redinha aqui na varanda, deita aqui e descansa. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente entra aqui no problema de uma forma um pouco mais profunda, mas hoje só descansa. Só recupera. Para amanhã a gente estar pronto para uma caminhada de 40 dias. Foi isso que Deus fez. Deus, ele enviou um anjo. A oração desesperada de Elias fez com que Deus agisse em seu cuidado, apesar de que Deus ainda não havia respondido à sua oração. Naquele momento, tudo que Deus fez foi cuidar de Elias. No primeiro momento, tudo que Deus fez não foi exortar, não foi orientar, mas foi alimentar, foi hidratar, foi fazer com que ele descansasse. E depois que ele descansa, então, o anjo mais uma vez toca nele, alimenta e fala: Elias, agora é hora de caminhar. Agora você já está fortalecido, agora vamos lá, Elias. 40 dias caminhando, rumo ao monte de Deus, rumo ao monte Horebe. E começa então a grande peregrinação de Elias. A gente acha que esses problemas são resolvidos muito facilmente, né? Não, toma esse remédio e pronto, passou. E nada contra, irmãos, remédio, né? Às vezes é necessário. Mas uma vez a minha esposa falou algo muito sábio, né? E ela falou assim: olha, nada contra remédio. O problema é quando sempre a primeira opção é o remédio. A gente não falou com Deus, ainda não orou, ainda não teve experiência com Deus para saber se seria suficiente, a gente vai logo para o remédio, para a coisa mais fácil. Às vezes o que Deus nos quer é nos lapidar em meio à dor. É que nós caminhemos com esse sentimento 40 dias pelo deserto, para que lá no final nós possamos sair mais fortalecidos. E nós podamos o agir de Deus, e nós freamos o agir de Deus com as nossas próprias soluções humanas. E eu não sou médico, irmãos, eu não quero sair daqui preso, né, por medicina ilegal. Então eu não vou aconselhar os irmãos a tomarem ou não tomarem. Mas a minha orientação é: procurem primeiro Deus. Procure primeiro a resolução de Deus. E aí, se você for no médico e estiver faltando vitamina, estiver faltando alguma coisa, tome. Não é pecado, não. Não sei, né? Aí depois o pastor vai orientar vocês. Mas eu acredito que não seja. Depois o pastor chega aqui, ó, o que o pastor Rafael falou, esqueçam, né? Mas eu creio que não seja. Alguns casos são casos clínicos realmente. Mas o grande problema é quando nós vamos direto para lá. E a segunda verdade que eu queria tirar então nessa noite é que Deus ouve orações sinceras de desespero. E Deus está sempre pronto a nos lembrar que Ele cuida de nós. E Deus hoje não manda anjo, irmãos. Mas Deus manda sabe quem? Deus manda sabe quem? O pastor, né? Para visitar todo mundo. É o pastor que Deus manda? É a igreja, irmãos. Deus envia a igreja. Não tem como o pastor Manuel estar na casa de todo mundo, não. Ele até queria. Todo dia de manhã um cafezinho com pão, de tarde ali um almoço ali, seria maravilhoso. Mas não dá, irmãos. Ele tem a família dele, ele tem a igreja. A igreja hoje é enviada a falar assim, tocar no ombro e falar: ei, você já comeu? Calma. Você já bebeu? É a igreja.
Deus não manda mais anjos, mas Deus manda a sua igreja para ser bênção na vida daquelas pessoas que precisam de uma palavra de Deus, que precisam de um ombro amigo. São os irmãos que vão ser canal de bênção na vida das pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com qualquer outro problema desse. São os irmãos que são enviados hoje. Deus não vai enviar um anjo, Deus vai enviar o irmão. Assuma esse compromisso. E aí ele chega lá no deserto, e ele entra na caverna, ele vai lá para dentro da caverna. E o Senhor fala assim, ei, vem aqui para fora, eu não quero você lá dentro, eu quero você aqui fora. E é interessante porque nós vamos ver que quando o Senhor posiciona ele no local, é porque o Senhor queria que ele estivesse ali naquele local. E o Senhor, então, ele vai enviar algumas expressões da natureza. O texto vai dizer que primeiro ele envia um grande vento, um vento tão forte que dividia lá as rochas diante do Senhor. E é interessante porque o Senhor já havia falado por meio do vento. O Senhor falou com Jó lá no redemoinho. Mas naquele momento Deus não queria falar com Elias no meio do vento. E aí Deus vai e manda um terremoto. E aí quando os filisteus pegam a Arca da Aliança, naquele contexto, Deus falou com o seu povo por meio de um grande terremoto. Mas naquele momento Deus não queria falar com Elias por meio do terremoto, por mais grandioso que fosse. E em outro momento ele está no Monte Horebe, e aí Deus manda lá um grande fogo. Meu Deus, Deus falou com Moisés naquele monte por meio de uma sarça que estava ardendo. Era o mesmo local. Mas Deus não queria falar com Elias por meio do fogo. Deus mostrou o seu poder por meio do vento. Deus mostrou o seu poder por meio do terremoto. Deus mostrou o seu poder por meio do fogo. Mas Deus queria que Elias o ouvisse por meio de um murmúrio, de uma brisa suave. Naquele momento, Deus falou com Elias por meio do murmúrio de uma brisa suave. Deus não nos responde da mesma forma, irmãos. Para a irmã foi 5 dias. Para outra irmã foi 15 anos. Para uma irmã foi um sim. Para você será um não. Deus não responde da mesma forma, mas são nas respostas de Deus que nós devemos procurar amparo e alívio para as nossas aflições. É reconhecendo que a vontade de Deus de verdade, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor que a nossa vontade. É onde nós encontramos a verdadeira saída para o nosso desespero, para a nossa angústia, para a nossa ansiedade. É na vontade de Deus. E Deus não fala da mesma forma, irmãos. Deus não fala. Deus ele vai trabalhando de forma individual. Seria muito bom, né? Se Deus falasse da mesma forma, não, fui ali, então eu vou só esperar. Se ele fez com ele daquela forma, comigo vai ser da mesma forma. Mas não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma que Deus trabalha. E se eu puder tirar a penúltima verdade desse texto, é que o Senhor responde às nossas orações da forma que Ele quer. E louvado seja o seu nome por isso. Se fosse da nossa forma, seria terrível, irmãos. Porque nós não sabemos pedir. Mas o Senhor responde às nossas orações da forma que Ele quer. E no final do texto, então, nós temos finalmente a resposta de Deus. Deus ele fala para Elias, ele faz uma daquelas perguntas ontológicas, né? Perguntas do ser. Fala assim, Elias, o que você faz aqui? Irmãos, eu sei que talvez aqui nem todo mundo seja frequente na igreja, mas todo mundo aqui sabe, obviamente, que Deus sabia a resposta. Todo mundo sabe aqui que Deus não está fazendo uma pergunta para saber a resposta desconhecida para ele. É óbvio que Deus sabia a resposta. Mas a pergunta que Deus faz é uma pergunta que serve muito mais para Elias do que para Deus. A resposta de Elias é muito mais importante para ele do que para Deus. E Deus pergunta, Elias, o que você faz aqui? Você viu o meu poder. Você passou 40 dias nesse momento, sozinho, refletindo. E o que você faz aqui depois de todo esse tempo, Elias? E é interessante, irmãos, porque o coração de Elias ele precisava ser redirecionado. Elias vai dizer o seguinte, olha, eu sou muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Ou seja, ele sabia quem era Deus. E ele continua, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E até aí tudo bem, é verdade, de fato tudo isso tinha acontecido. Mas olha o final da resposta de Elias, eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias tinha uma falsa verdade permeando o seu coração. Elias tinha algo no seu coração que não era verdadeiro, e por isso ele se angustiava tanto. Ele achava que era o último biscoito do pacote, irmãos. Olha aí, Elias.
achando que se ele morresse, acabou a obra de Deus. Que se ele morresse, quem é que ia falar de Deus? Isso angustiou o seu coração. Isso angustiou o seu coração ao ponto de ele querer morrer. Tamanha a contradição que as pessoas que passam por essas situações, elas se colocam. Mas Elias fala, Senhor, querem me matar, eu sou o último, está lá o caos, o Senhor sabe o que é isso. E aí o Senhor fala para Elias, e depois de tudo isso, depois dele ter falado por meio do fogo, mostrado o fogo, dele ter mostrado o terremoto, mas ter falado pela brisa suave, ele de novo pergunta, Elias, depois disso tudo, o que você faz aqui? Mas parece que Elias não entendeu, irmãos, e Elias responde exatamente a mesma coisa. Se você gosta de decorar versículo, esse aqui é um bom versículo, porque é exatamente o mesmo versículo anterior. Não muda nada. A resposta de Elias, depois das manifestações de Deus, continua sendo a mesma, porque Elias precisava ter o seu coração redirecionado. Elias viu o poder de Deus, mas a sua resposta continuou sendo a mesma. E quantas vezes nós estamos na igreja com esse sentimento, e a pregação toca, a pregação fala, a pregação... Mas o que nós precisamos é ter o coração redirecionado, é falar assim, ei, não é assim, tu está entendendo errado, é assado. E muitas vezes a pregação do púlpito não vai chegar lá, irmãos. É preciso uma caminhada de discipulado com alguém. Alguém que vai conhecer realmente o seu íntimo, o que você passa para falar assim, irmão, não é assim. O irmão está sofrendo por algo que não é verdade. Deixa eu lhe mostrar a verdade bíblica. Deixa eu lhe mostrar o que realmente Deus quer falar para você. E aí no final Deus vai dizer o seguinte, olha, você estava muito mal, muito mal. Eu cuidei de você, lhe dei água, lhe dei tempo, 40 dias para você refletir, mostrei meu poder. Agora, Elias, tá bom. Elias, agora tá bom. Faz o seguinte, Elias, agora te levanta. Sai dessa caverna e vai ungir o rei da Síria. E vai ungir o rei de Israel. E vai ungir o teu sucessor, Elias. Elias, não acaba em ti. Elias, não acaba em ti. A obra do Senhor não depende de ti. Vai ungir o teu sucessor, Elias. Vai ungir Eliseu. O homem que vai te suceder, que vai suceder o teu ministério, que vai fazer coisas tão grandes quanto tu, Elias. Vai trabalhar. Meus irmãos, não adianta nós vivermos uma vida baseada simplesmente em, eu estou sofrendo. Eu estou ruim. Eu isso, eu aquilo. Há um momento de sofrer, há um momento de ser cuidado, mas há um momento também de ser chacoalhado e dizer, vai servir a Deus. Muitas vezes é no meio do serviço a Deus que a resposta vem. Muitas vezes é no meio do serviço a Deus que a calma vem. É muitas vezes no meio do serviço a Deus que as nossas inquietações são respondidas. É que nós percebemos que o nosso problema não era tão grande assim. Muitas vezes é servindo aos irmãos que os nossos corações são redirecionados e nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aquilo que parecia que era impossível vencer se torna algo pequeno diante de nós. Muitas vezes é no trabalho do Senhor. Se nós não experimentarmos isso, se nós não colocarmos isso em prova, nós nunca vamos saber o quanto é maravilhoso nós temos as nossas feridas cuidadas, servindo aos irmãos. Nós estamos muitas vezes tristes e cabisbaixos, mas servindo ao Senhor e de repente a gente sai completamente diferente. É um louvor, é uma palavra que muitas vezes nos toca, que a gente nem imaginava. Às vezes nem a pregação, irmãos. Às vezes nem a pregação aqui que o pastor passa horas e horas preparando. Às vezes é um momento ou outro do culto, ou do pós-culto, que nos abençoa de uma forma que se nós não estivermos aqui, servindo e adorando a Deus, nós não poderemos experimentar. Em um outro momento, quando o povo de Israel estava lá, entrando na terra prometida, e caiu para o pequeno povo de Ai, Josué, que era o comandante daquela época, caiu com o rosto prostrado em terra e começou a se lamentar. E Deus olha para Josué e fala assim, ei Josué, levanta-te, bora Josué, fica em pé, porque estás prostrados assim diante do teu rosto, tu tem uma grande obra para fazer, não vai ficar lamentando aí não, se levanta e vai trabalhar, Josué. É isso que Deus fala muitas vezes para a gente, existe o momento do cuidado, existe o tempo necessário para você se reerguer, mas depois, irmãos, vai servir a Deus. O mesmo Deus que pode te livrar da ansiedade, da depressão, do burnout, ou de qualquer outro problema, é o Deus que você tem que servir. É o Deus que você tem que se esmerar, que gastar suas pestanas, o seu tempo, o seu suor, no serviço desse Deus. E Deus olha para Elias e fala assim, Elias, tá bom, Elias. Elias, tá bom. Você já foi trabalhado, já há 40 dias, agora levanta e vai trabalhar. Vai ungir o teu sucessor. E Elias, deixa eu só dizer uma coisinha aqui antes de você ir.
Só para finalizar aqui a pregação dessa noite, ei, Elias, ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal, Elias. 7.000. Deixa de querer ser demais, Elias. Não foi só tu, não. Ei, Elias, não foi só tu, não. Tem 7, não é 7, não. É 7.000 homens que não curvaram seu joelho a Baal, irmãos. E Elias achava que era o último. E Elias ficou sofrendo e desesperado, querendo morrer, porque achava que era o último. Não nos sintamos assim, irmãos. Talvez aqui não tenha 7.000, mas aqui talvez tenha 100. Tem 100 pessoas servindo ao Senhor. Se junta com esse povo e vai servir também. E vai ser abençoado pela vida deles e vai ser bênção na vida deles. A ansiedade pode vir, irmãos? Pode. A depressão pode vir? Pode. Pode vir os problemas? Pode. Mas eles não podem definir o nosso serviço a Deus. A gente não pode parar lá. É ser cuidado, é ser trabalhado, é esperar o tempo certo e é voltar a servir. Porque tem muita gente precisando da gente e nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Deus é tão maravilhoso que Ele poderia dizer, olha, eu estou aqui, mas Deus ainda manda irmãos. Deus ainda manda uma igreja que se reúne no domingo, que vai para o acampamento, que está lá sorrindo no momento que é para sorrir, que está lá abençoando no momento que é para abençoar, que está lá no momento de tristeza também, no momento que não sabe o que responder, no momento que a única coisa que você pode fazer é estar do lado. A igreja do Senhor também é essa bênção. E Elias, ele não imaginava que ainda tinham 7.000 pessoas que, assim como ele, ainda estavam servindo ao Senhor. O coração de Elias, então, ele é redirecionado. E se eu puder tirar, então, a última lição desse texto, eu diria para os irmãos que, por meio da oração, Deus, ele redireciona nossos sentimentos e nos volta para o serviço do seu reino. Quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos a Deus, quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus nesse momento de dor, Ele é capaz de redirecionar os nossos corações e nos capacitar novamente ao serviço no seu reino. O homem que temeu a morte, o homem que fugiu da morte, com medo da morte, o homem que orou querendo morrer, foi o homem que Deus diz assim, Elias, você não vai morrer. Você vai subir aos céus numa carruagem de fogo. O homem que ficou com medo de morrer nas mãos de Jezabel, o homem que pediu para morrer, foi o homem que Deus disse, Elias, você não vai morrer, porque essa é a minha resposta à sua oração. Irmãos, eu creio que ninguém aqui vai receber essa mesma resposta, tá? Eu acho que todo mundo aqui vai morrer. Uns mais cedo, né? Outros mais tarde. Mas Elias não morreu. Olha o que Deus fez na vida de Elias. Elias achava que ia morrer por Jezabel. Elias orou para morrer. Deus disse, você não vai morrer. Há uma grande obra ainda para você, Elias. E Elias aparece na transfiguração. E Elias é um dos mais cotados para estar aqui na tribulação, né? O pessoal aposta muito em Elias e em Moisés. E Elias tinha uma grande obra e Elias não morreu. Se desesperou. Para quê? Para que você se desesperou, Elias? Você não morreu. O Deus que você orou para te matar foi o mesmo Deus que te poupou da morte, Elias. E que maravilhoso Deus é esse que continua agindo da mesma forma, irmãos, hoje em dia. Se desesperar, para quê? É o mesmo Deus. E a ideia, então, do texto que eu queria que os irmãos pensassem nessa noite é que nós não podemos escolher a forma que Deus irá responder nossas orações. Nós não podemos definir qual a melhor resposta para nossas perguntas e aflições. Nós podemos sim passar por depressões, por ansiedades, podemos passar por momentos difíceis em nossas emoções, mas nós nunca podemos esquecer que Deus nos ouve, que nós não estamos sozinhos e que Deus ainda hoje tem cuidado de nós. Nós não estamos sozinhos, irmãos. E Deus ainda hoje tem cuidado de nós. Se você nessa noite está passando por um momento como esse, se você está triste, se você está ansioso, se você está depressivo, se você não vê mais saída para a sua vida, lembre-se, o mesmo Deus que cuidou de Elias é o Deus que cuida de você hoje. E é o Deus que diz, eu posso tirar você daí, mas não para você simplesmente ficar bem, mas para você servir. É o mesmo Deus de Elias. E da mesma forma que o homem que temeu a morte, o homem que buscou a morte, não morreu, Deus também pode fazer grandes coisas na sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar.